Oi, gente, aqui é a Júlia da Sandali Cedro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente vai construir o nosso lugar americano pop, desse nome justamente porque ele lembra e o baldinho de pipoca foi essa inspiração para desenvolver esse projeto. Eu vou trabalhar com o fio Bella Amigurumi e escolhi 3 cores, que é o tomate, o cru e o amarelinho, tá? Vocês vão poder fazer, obviamente, da cor que vocês quiserem. Eu estou apaixonada pelo ponto, acho que vocês vão gostar de aprender. O resto dos materiais, vocês vão usar uma agulha compatível, então a gente vai trabalhar com agulha aí de tamanho entre 2,5 e 4,5, vai depender da tensão do ponto de cada um. E também tesoura e fita métrica. Então vamos lá para a aula. Aqui no vídeo eu vou trabalhar com vocês com uma amostra, a gente vai fazer menos pontos para fazer pequenininho, para eu explicar para vocês o passo a passo. E a gente vai começar trabalhando com correntinhas. Na receita, eu coloquei para vocês fazerem correntinha até vocês terem mais ou menos 35 centímetros, tá? De comprimento, que é aí o tamanho padrão de um lugar americano. Aqui eu vou fazer uma amostra, como eu falei para vocês, então eu vou fazer pequenininho. Vou fazer uma quantidade de correntinhas aqui, para que a gente tenha um número ímpar de pontos na primeira carreira. Então, como eu não conto, não faço nó inicial, eu sempre faço um número de correntes par para ter um número ímpar de pontos. Então, eu tenho 14 correntinhas, vou ter 13 pontos na minha primeira carreira. A gente vai trabalhar da seguinte forma. No primeiro espaço, que não é esse, né, da onde está saindo a minha laçada, é no anterior, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. No espaço seguinte, eu vou fazer um meio ponto alto, então eu faço a laçada, entro na corrente, trago o fio para frente, fico com 3, laço e fecho tudo. No seguinte, ponto baixíssimo. No seguinte, meio ponto alto. E assim eu vou seguir ao longo da minha carreira, intercalando ponto baixíssimo com meio ponto alto até o final. Se você fez tudo direitinho e ficou com um número ímpar de pontos na primeira carreira, você vai terminar do mesmo jeito que você começou, com um ponto baixíssimo. Então, fiz a minha carreira, vou virar o meu trabalho, vou subir uma corrente e vou seguir da mesma forma. Então, no primeiro espaço, eu faço um ponto baixíssimo e no espaço seguinte, eu faço meio ponto alto. No espaço seguinte, ponto baixíssimo. E no espaço seguinte, meio ponto alto. Então, eu sigo a sequência da mesmíssima forma, alternando os pontos até o final da minha carreira. Cheguei aqui no último ponto, tô fazendo o meu último ponto baixíssimo, vira, sobe uma corrente e retoma, mesmo processo, ponto baixíssimo no primeiro espaço e meio ponto alto em cima do meio ponto alto da carreira anterior. Vocês vão fazer essa sequência na primeira cor que vocês escolheram por um total de 8 carreiras. Aqui eu tô iniciando a minha terceira carreira. E aí eu vou fazer até eu ter 8, tá? Essa é a sugestão para vocês terem uma lista aí da espessura que eu propus nesse projeto. E aí depois, sim, a gente vai trocar de cor e repetir as 8 carreiras na nossa segunda cor. Terminou de fazer as 8 carreiras, vai cortar o fio e a gente vai introduzir a nossa segunda cor. Então, eu vou colocar uma laçada na minha agulha e vou recomeçar. Então, eu terminei indo para esse sentido, vou virar o meu trabalho e vou fazer exatamente a mesma coisa. Engato aqui no primeiro espaço e coloco um ponto baixíssimo. E no próximo espaço, o meio ponto alto. Vou fazer a mesma sequência por mais 8 carreiras na minha segunda cor. Fiz aqui mais 8 carreiras e vou voltar na minha primeira cor e assim eu vou listrando até eu ter mais ou menos 44 centímetros. E aí a gente vai trocar para nossa terceira cor para fazer a borda em ponto pipoca que eu vou mostrar agora para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma laçada na agulha e a gente vai contornar todo o nosso lugar americano em ponto baixíssimo. Então, você escolhe por onde você vai começar e vai contornando toda a peça em ponto baixíssimo. Não aperta o ponto, tá? Nessa hora, deixa o ponto bem relaxadinho. E vamos colocar ponto baixíssimo em todos os espaços.
Aqui na lateral das carreiras, a gente também vai colocar um baixíssimo por carreira. Agora, a gente vai desmanchar esse primeiro nozinho que eu comecei, né, solto no ar. Vou fechar em ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo que eu tenho na carreira. Se você quiser fazer um acabamento invisível, cortar o fio, arrematar e emendar, tudo bem também. Organiza tudo e aí a gente vai começar fazendo o ponto pipoca da seguinte forma. Saindo do mesmo espaço de base, a gente vai trabalhar 5 pontos altos. Vou fazer uma correntinha aqui só para começar e vou fazer meu primeiro ponto alto da forma que eu tô mais acostumada, que é fazer um ponto baixo e uma corrente. Esse é meu primeiro ponto alto aqui da carreira. Aí eu vou fazer mais 4, então já tenho 2. Fez os 5 pontos altos, tira a agulha, vem no seu primeiro ponto alto, volta a agulha na laçada, puxa, organiza o seu ponto, faz uma corrente. E agora a gente vai fazer mais uma correntinha para a separação. Se o seu ponto for apertado, você pode fazer 2 correntinhas na hora de separação. E o espaço é a mesma coisa. Se o seu ponto for muito apertado, ou se você colocou muitos pontos baixíssimos, você vai ter que perceber aqui, fazer a leitura do seu trabalho, para você entender quantos pontos você vai pular. Então, você pode pular de 1 a 2 espaços. Vamos pular 2 e para o próximo a gente trabalha de novo o ponto pipoca. Então, faz o primeiro ponto até ter 5. 2, 3, 4 e 5. Tira a agulha, vem no primeiro ponto, traz a laçada, organiza o seu pontinho, faz a correntinha para finalizar o ponto pipoca e 1 ou 2 correntinhas de separação. Pula 2 espaços e repete. Vocês vão fazer isso em toda a carreira até chegar no canto. Quando você chegar no seu primeiro canto, você vai trabalhar 2 pontos pipoca saindo do mesmo espaço. Então, vou fazer aqui o primeiro com 5 pontos altos. Fecho o meu ponto. Separa por 3 ou 4 correntinhas, a depender da tensão do ponto. Aqui eu fiz até um pouco grande, mas a gente vai percebendo aí conforme tece, tá? Vocês precisam ver a tensão do ponto de cada um. Então, aqui eu vou fazer mais um ponto pipoca. Com 5 pontos altos. Volto no meu primeiro. Fecho com uma corrente. E retomo o meu processo. Faço a corrente, pulo 2 espaços e repito. Certo? Então, vocês vão fazer o pontinho assim em toda a volta do lugar americano de vocês. Aí, aqui tá o nosso resultado final. Vocês vão cortar depois os fios todos, arrematar pelo lado do avesso. Pode usar uma agulha de tapeceiro para te ajudar. Mas a peça fica super linda, super legal para vocês usarem aí na mesa posta. Fica uma peça decorativa muito divertida para vocês fazerem noites temáticas, né? Momentos temáticos aí em casa para assistir um filminho em família. E também, gente, vocês podem fazer outras peças, né? Com esse ponto que fica muito bonito. Vocês podem aplicar, como eu falei, em peças de decoração, mantas, almofadas. Podem fazer bolsas, porque ele tem uma textura muito interessante do crochê. Ele é um ponto básico, né? Uma peça simples de ser feita, porém ele entrega muita textura, fica muito interessante. Acho que vocês podem aplicar em diversas outras possibilidades. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, postem e marquem a Sandra Licedra e também a Fios Pinguim, porque a gente ama ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Um beijo, valeu e até a próxima!